Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu vou falar sobre Gênesis capítulo 6. Eu vou dar um resumo sobre quando a humanidade que ela começa a se corromper e a corrupção fica muito forte, com a maldade deles que vão crescendo cada vez mais e que Deus ele fica chateado com isso, porque o plano dele é ter um relacionamento com o homem e não com é, que o homem faça. Claro, ele é livre de fazer qualquer coisa, mas não seguir por um caminho vazio. E no final, Deus ele encontra Noé, que a geração dele antiga sair no caminho de Deus, sair no caminho propósito de Deus. E isso é agradável a Deus, ver que ele é um homem fiel à sua palavra. Então, vou começar falando aqui capítulo 6, do versículo 1 até o 22. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O que são esses filhos de Deus? Tenho duas teorias aqui, que podem ser anjos do céu, que vieram do céu, ou os anjos que caíram da terra, que são os próprios demônios. E eles têm poder de transformar. Tipo, eles tiveram formas humanas. Então, tem outras teorias também, como que eles forçaram a essas mulheres se casarem com eles, ou eles fizeram com que elas se apaixonassem e ficaram com eles e acabaram tendo filhos. Então, além de eles se transformarem, de terem as formas humanas, eles podem também se reproduzirem com os humanos, no caso com as mulheres. E como aqui no começo a humanidade começou a se multiplicar pela terra, tendo as mulheres, filhas, filhos, né? Como eu te disse, essa parte da teoria que eu falei sobre os anjos, né? Que ficaram com as mulheres, né? Tomaram elas à força também, e pegaram um monte de mulheres. Voltando aqui para o versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito, que é o Espírito Santo, que também está junto com ele, que são três pessoas, não são deuses, mas é uma coisa só, uma pessoa só. O Espírito Santo, o Deus Pai e o Jesus. Para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E se eu pensar em duas formas, como no texto fala, de que porque Deus ele é eterno e a gente que é humano é carne, então a gente vai morrer um dia. Mas também tem essa parte espiritual, que Deus ele quer relacionamento com o homem, com uma amizade com o homem. Então o homem ele escolheu esse caminho de fazer a vontade dele, os seus desejos da sua carne. Então, ele também tem essa morte espiritual com Deus. Então, o homem deixou Deus para seguir as suas vontades. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Nesse versículo 4, aparecem então os gigantes, que são os anjos relacionados com os humanos, relacionaram e tiveram os filhos, e esses filhos são os gigantes. E esses caras são os valentes, são os valentões, nossa, os máximos, né? Só que causaram muita violência mais pra frente. E Deus, mais uma vez, não gostou disso, ele ficou muito decepcionado, triste. E no versículo 5 fala que o Senhor, ele viu a maldade, né,
do homem se multiplicando sobre a terra e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. Quando fala má continuamente, é que tipo, o homem, como aqui fala, a humanidade não vai parar de, tipo, entrar na sua cabeça e tipo, nossa, eu tenho que parar de roubar o meu amiguinho do lado, o meu vizinho do lado. Não, ele vai continuar roubando, tipo isso. Ele vai continuar fazendo a sua maldade e vai ter pensamentos, outros tipos de pensamentos ruins, de perversão, de matança, violência, sem amor, a humanidade vai tendo, vai crescer mais o seu ego, vai querer só o orgulho, né? E os pecados capitais que a gente conhece, né? A gula, a bebedeira e entre outras. Tá, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependi os haver feito. E aqui porque Deus se arrependeu, quer dizer que tipo, nossa, é o fim do mundo? Basicamente seria o fim do mundo, mas Deus não destruiu totalmente a humanidade. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, tipo, o Deus do Antigo Testamento parece que ele é o Deus de guerra, é o Deus que fica sempre com raiva. E do Novo Testamento, que é onde vem o Jesus, ele é todo manso, amoroso, humilde, aquela coisa toda. Eu vou falar isso no outro vídeo, que eu vou tentar pôr num short, né? Então, aí eu mando aqui no vídeo pra vocês verem no final. Voltando pra cá, sobre essa parte que Deus, ele se arrependeu, né? O que acontece? Como eu falei, o homem teve essas imaginações obscuras, então ele não vai parar de continuar fazendo essa maldade até ele morrer. E assim, ele vai continuar vamos dizer assim, dando para os seus filhos, porque os filhos copiam os seus pais, então vai em geração em geração. Então, se um filho conseguir quebrar isso, ele fica livre, vamos dizer assim. E isso é uma outra parte de uma história que também é a nossa realidade atual, que eu posso um dia falar sobre isso, que se chama herança espiritual, que quando Deus visita até a 4ª geração. Então, continuando aqui novamente, o homem, ele vai continuar praticando a maldade, e Deus, ele sabe o futuro também. Ele é do passado, presente e o futuro. Então, se Deus sabe que o homem vai continuar a maldade, o espírito, assim, tá no homem, mas não vai ter aquela coisa de relacionamento, como eu falei. Então, perder o relacionamento de amizade, o plano, o propósito de Deus, né? Porque o plano do homem é não ficar sozinho com Deus. Então, o homem, ele começou a partir daí ficar sozinho, fazendo suas besteiras aí. Então, porém, Deus viu Noé, que ele achou graça aos olhos do Senhor. E gerou Noé 3 filhos, que é o Sam, Sem, Cão e Jafé. Falei errado, é Sem. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, como eu falei, é toda essa trajetória sobre a parte de relacionamento. E teorias falam que também tá lá mais pra frente na Bíblia, que fala que Deus, ele prendeu esses anjos que se rebelaram contra Deus, esses anjos que deitaram com essas mulheres que também tiveram esses filhos que se tornaram gigantes, que se chamam também Nefelims. E
dizem que esses anjos estão presos eternamente até o juízo final. E então eles vão ser libertos no juízo final e Deus vai lá dar um juizado neles, né? A próxima parte é um próximo tema que vou falar, que é o Deus anunciou o dilúvio a Noé, que também está no capítulo 6. Então, vamos lá, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Então, Deus já fala com Noé, porque Noé, ele tem a sua geração dele antiga. Seus pais, seus avós, bisavós, seguiam a Deus, os seus caminhos. Então, Deus, para salvar essa família, para continuar a linhagem humana, para terminar essa maldade, que, claro, futuramente volta de novo a maldade, né? Mas Deus promete que não vai matar mais a humanidade com a água. E o que acontece aqui? Deus ele vai dando como se fosse o chefe que sabe de tudo para construir alguma coisa especial que tipo vai dar aquele rendimento bom, 100% perfeito. Então ele começa a dar instruções para Noé. Aqui pela arca dele, que é bem enorme, e tem teorias científicas que aparece numa montanha bem alta, eu esqueci o nome da montanha, mas fica lá na Europa, Ásia, assim, onde tá a arca lá, escondida, e os cientistas provam, os arqueólogos, né, falam que a arca de Noé deve ser que tá lá, porque ela é enorme e ela aparece, a estrutura dela no meio da montanha. Voltando para cá, versículo 15. E dessa maneira a farás, de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Fará na arca uma janela, e de um covado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca para os conservares. Vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie. De todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e junta para ti, e te será para o mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, tudo o que Deus mandou, o planejamento, foi tudo detalhado, perfeito, e deu certo. E quando ele fala os animais, é um casal, um macho e uma fêmea, para depois continuar a geração desses animais, que são várias espécies. Então, é uma arca enorme de 3 andares, 2, 3 andares que eu tô vendo aqui. Não só para caber os animais, mas também os mantimentos, alimentos, como a gente pode ver aqui na natureza. Tem tomate, alface, vários tipos de temperos, árvores. Então, eles guardaram essas coisas boas, entendeu? Noé, né, como Deus falou, né, foram guardando. E, claro, depois nasceu, né, foram lá, plantaram, nasceu um monte de árvore de novo, comida, né, os animais foram crescer novamente, reproduzindo-se. E é isso que aconteceu nesse capítulo 6 inteiro. E depois eu vou falar sobre a trajetória do Noé e a sua família quando ele entrou na arca. E eles vão
passar por dificuldades, né? Porque o seu povo vai começar a falar assim, ih, o Noé ficou louco, e vão começar a zombar do Noé, né? Então, da sua família também. E é por isso hoje, então, muito obrigada por terem ouvido-me. Então, até mais, tá? Tchau!